Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando sobre integrais duplas. Então, só uma revisão aqui. O que você já sabe fazer de integrais duplas? Primeiro, se a sua região de integração for um retângulo, você facilmente consegue calcular uma integral dupla. Basta você usar o teorema de Fubini. Mas, se a sua região de integração não for um retângulo, for uma outra coisa, você também já sabe calcular essa integral. Basta você classificar aquela região como do tipo 1 ou do tipo 2, e aí você aplica lá o que você aprendeu na aula passada. Hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre mudança de variáveis, que é uma coisa também que acontecia lá no cálculo 1. Então, vou até relembrar vocês como é que acontecia, até para ficar mais fácil a gente fazer essa comparação do cálculo 1 para o cálculo 2. E aí fica mais fácil você entender, tá bom? Então, vamos começar aqui no quadro. Hoje a gente vai ficar um bom tempo no quadro, e aí depois que a gente vai para o slide. Então, vamos falar aqui hoje sobre mudança de variáveis. Ok, quando você fala em mudança de variáveis, principalmente em integrais, se você for recordar esse assunto lá no cálculo 1, você vai se deparar com algo assim, ó. Por exemplo, digamos que eu peça para você resolver essa integral aqui. Integral de 0 a π sobre 2, seno θ, cosseno θ, dθ. Bom, isso aqui é uma integral simples do cálculo 1. Você não teria dificuldade em resolvê-la, tenho certeza disso. Agora, para resolver essa integral, você teria dois caminhos para resolver. Um deles, você usaria aquela identidade trigonométrica do seno de 2θ. Só que a segunda forma de resolver, que eu acho que seria essa que vocês escolheriam agora, uma vez que você já passou por um curso de cálculo 1, seria resolver esta integral aqui usando o quê? Uma substituição simples. Só que, claro, quando você faz uma substituição simples, no fundo, você está o quê? Mudando a variável da integral. Então, nesse caso aqui, gente, se você fosse resolver por uma substituição simples, qual substituição você ia aplicar nessa questão? Você ia chamar a variável nova, u, igual ao quê, por exemplo? Igual a seno. Então, no caso dessa situação aqui, ó, você olharia para cá e falaria, ah, beleza, não tem problema. Vou chamar u de seno. E nesse caso, então, como é que eu faço a mudança de variáveis? Se u é igual a seno de θ, então o meu diferencial du, como é que é mesmo o diferencial lá do cálculo 1? Seria a derivada da minha função, ou seja, a derivada do seno é cosseno, vezes dθ. Você tem isso daqui. Então, nós vamos aplicar essa mudança nessa integral. Quando eu faço isso, a minha integral vai ficar integral. No lugar do seno, eu coloco só a variável u. Então, eu coloco aqui u. E no lugar do cosseno θ dθ, eu coloco simplesmente du. Então, a minha integral vai ficar só isso aqui, ó, u du. Não acabou a minha mudança, porque da feita que eu mudei a minha variável, vai mexer também no meu intervalo de integração. Então, eu tenho que ver qual é o meu novo intervalo de integração. Então, ó, vamos lá. Aqui eu tenho u igual a seno de θ. Então, ó, esse θ ele está variando entre 0 e π sobre 2. Se o θ for igual a 0, então o meu u vai ser seno de 0, que é 0. Então, aqui, o limite inferior da integral continua sendo 0. Agora, se o θ é igual a π sobre 2, então o meu u vai ser igual a seno de π sobre 2, que é 1. Então, você vem aqui e coloca 1. Então, essa daqui é a minha nova integral, que veio dessa, depois que eu apliquei uma mudança de variáveis. Então, eu mudei a variável θ para a variável u. Por que eu fiz isso? Para ficar muito mais fácil de eu resolver. E realmente ficou. Porque agora isso aqui vai ser simplesmente u ao quadrado dividido para 2. Aplicando isso aqui no intervalo de 0 a 1, a resposta que eu vou ter aqui é meio. Então, até aqui, gente, alguma dificuldade? Não, é só coisa que você já sabia.
Beleza, só que eu quero analisar agora, mais a fundo, o que a gente fez aqui numa situação dessa. Primeira coisa, vocês repararam que o limite de integração, ou melhor, que a minha região de integração, talvez eu possa falar assim também no cálculo 1, ela mudou? Porque, da feita que eu mudei os intervalos de integração, se você prestar atenção, a nossa região de integração, ela mudou. O intervalo, ele é o mesmo? O intervalo de integração, ele é o mesmo antes e depois da mudança? Não, ele não é o mesmo. Porque antes o intervalo era de 0 a π sobre 2. Depois ele é de 0 a 1. Então, a região de integração, nesse caso, o intervalo de integração, ele mudou. Agora, não sei se vocês repararam, mas ele mudou, mas ele pelo menos manteve o mesmo comprimento. O que vocês acham? Não, realmente, era de 0 a π sobre 2, só que agora é de 0 a 1. Mudou o comprimento do meu intervalo? O que você acha? Mudou? Mudou. Então, antes eu estava integrando nesse intervalo aqui. Vamos colocar o eixo x bem aqui, por exemplo. Então, antes eu estava integrando de 0 a π sobre 2. Então, vamos colocar aqui os valores. Digamos que aqui é 0, digamos que aqui é 1, digamos que aqui é 2. Quando eu tenho π sobre 2, isso aqui dá mais ou menos 1,50 e pouco. Então, isso aqui e dá uma região mais ou menos aqui. Então, essa daqui é o tamanho do meu intervalo onde eu estou integrando. Tá? Então, antes eu estava integrando nesse intervalo aqui, de 0 até π sobre 2. Isso quando eu estava nessa variável aqui. Aí depois eu mudei a variável para a variável 1. E aí meu novo intervalo ficou de 0 a 1. Então, se eu usar isso aqui de novo, o meu novo intervalo, ele passou a ser daqui para cá, de 0 a 1. Então, nesse caso aqui, quando eu mudei a minha variável, o meu intervalo também mudou. Só que, no caso, o comprimento do meu intervalo, ele também mudou. Mas até aqui, ok, nada demais. Isso aqui a gente fazia tranquilamente lá no cálculo 1. Só que a gente não percebia que quando você olhava geometricamente, você estava integrando em intervalos de comprimentos diferentes. Então, essa mudança lá na minha região de integração, em cálculo 1, poderia passar despercebido. Mas em cálculo 2, eu tenho certeza que não vai passar despercebido. Ou seja, quando eu mudo as variáveis no cálculo 2, é lógico que também vai mudar a região de integração, assim como aconteceu no cálculo 1. Só que agora a mudança ela vai ser bem mais visível para a gente. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, outro ponto importante aqui. Lá no cálculo 1, o que mais nos motivava a fazer uma mudança de variáveis ou uma substituição era simplesmente o que aparecia aqui dentro da minha integral. Dependendo da função que aparecia aqui dentro da minha integral, isso me motivava a fazer uma mudança de variáveis. Tanto que, por exemplo, quando a gente trocou aqui a variável de θ para u, a gente não olhou para o intervalo. A gente olhou só para a função aqui dentro. A gente olhou para a função aqui dentro e falou, vou mudar a minha variável. Então, eu vou chamar u de seno θ. Então, perceba que no fundo, a priori, o que eu estava fazendo aqui era o seguinte, eu estava dizendo que u era igual a uma função que dependia de θ. Está aqui, E aí, então, eu tinha aqui o meu diferencial du é a derivada dessa função dθ. Ok? Então, mas o que me motivou foi justamente a função me motivou a mudar a variável. Não foi o meu intervalo de integração. Por que eu estou falando isso? Porque em cálculo 2, a maioria das situações, ou talvez até todas as que a gente vai ver aqui em sala de aula, todas as vezes que você for mudar as variáveis no cálculo 2, a sua motivação vai ser principalmente, e às vezes exclusivamente, a sua região de integração. Tá? Então, em cálculo 2, o que mais vai te motivar a usar uma mudança de variáveis não vai ser o integrando em si, mas a sua região de integração. Vou te dar um exemplo. Tá? Então,
Digamos que você esteja tentando resolver essa questão aqui, ó. Integral dupla de uma região D. E a função que está aqui é uma função, sei lá, simples. Vamos colocar x vezes y ao quadrado. Pronto. Ora, a função que está aqui, dentro da minha integral, é uma função simples? É. X, y ao quadrado. Você trocaria essa função aí de dentro para resolver a integral? Provavelmente não. A não ser que você quisesse mais emoção. Você ficaria com ela. Tá, mas tem que ver aqui, ó, o que é essa região de integração. Então, ó, digamos que a nossa região é isso. Aliás, não, deixa eu colocar assim primeiro. Eu vou desenhar a região. Melhor. Digamos que essa região D é essa região aqui, ó, gente. É isso daqui. Aqui o raio, vamos colocar, sei lá, 2. Então, ou seja, que região é essa daqui, gente? Essa região D, eu posso descrevê-la como sendo os pontos x, y, tais que x² mais y² é menor ou igual que 4. Tá? Então, ó, digamos que eu estou integrando esta função aqui, mas a minha região de integração é isso daqui. Ou seja, isso aqui é um disco, né, de centro na origem e raio 2. Então, até aqui, nenhum problema, certo? Pelo menos não em identificar aqui a minha região. Só que assim, apesar de ser uma região que você consegue observar facilmente e desenhar facilmente, mas se você for tentar integrar para essa região aqui, não vai ser tão fácil. Por quê? Vamos tentar integrar. Baseado naquilo que nós já sabemos. E a gente consegue. Então, por exemplo, esse disco aqui, ele não é um retângulo, obviamente. Então, para você integrar nessa região, você teria que escolher. Você teria que ver assim, esse disco, será que eu posso enxergar ele com uma região do tipo 1, por exemplo? O que vocês acham? Eu posso olhar esse disco e enxergá-lo e classificá-lo como uma região do tipo 1? Sim ou não? Sim, eu posso. Eu poderia também classificá-lo como uma região do tipo 2? Sim ou não? Sim, também. Eu posso. Tanto 1 quanto 2. Assim, quando você pode escolher, é melhor assim, que você escolha tipo 1, que você já está mais acostumado. Então, olhando para essa região aqui, como uma região do tipo 1, eu vou dividir essa borda, ou melhor, essa fronteira, porque você sabe que na fronteira de um disco você tem uma circunferência. Eu vou dividir essa circunferência em duas partes. Eu vou dividir uma semicircunferência em cima e outra embaixo. Então, ó, eu tenho aqui uma semicircunferência em cima, que eu estou colocando aqui de azul, e eu tenho uma semicircunferência aqui, ó, embaixo, que eu estou colocando de rosa. Gente, vocês saberiam me dizer qual é a equação da semicircunferência superior? Como é que eu sei isso? Basta eu pegar a equação da circunferência, que seria x² mais y² igual a 4, e basta eu isolar o y. Se eu isolo o y, eu vou ter mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x². Sim ou não? Beleza. O que é esse mais ou menos? O mais é a parte de cima e o menos é a parte de baixo. Então, aqui, ó, em cima eu teria y igual a mais raiz quadrada de 4 menos x². Já embaixo, eu teria y igual a menos raiz quadrada de 4 menos x². Essa aqui é de cima, essa aqui é de baixo. Então, eu poderia dizer que essa região aqui, ó, nessa região D, o meu y ele está limitado por essas duas semicircunferências. Ou seja, essa daqui está limitando a minha região por baixo e essa daqui azul está limitando a minha região por cima. E o x
O x tem que estar entre constantes. Então, o x começa aqui e termina aqui. Ora, aqui é 2. Onde é isso daqui? É menos 2. Então, eu poderia reescrever essa minha região dessa forma aqui, ó, gente. Eu poderia dizer que esse conjunto é o conjunto dos pares x e y, tais que o x está entre menos 2 e 2, que é o que está ali, né? E o y está entre essas duas funções. Ou seja, o y está entre menos raiz de 4 menos x quadrado e mais a raiz de 4 menos x quadrado. Ó, então perceba que até aqui a gente não viu nada de novo. Você conseguiu só aplicar aquilo que a gente viu na semana passada. Só que aí tá. Agora que eu olhei para essa região, ela é do tipo 1. Então, já olhei aqui. O y está entre essas duas funções, o x está entre essas duas constantes. Como é que fica a minha integral? Olhando para essa região. Ficaria assim, ó. Isso aqui, gente, ficaria raiz quadrada, ou melhor, integral de menos 2 a 2. Agora assim, ó, integral de menos raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Aqui, 4 menos x quadrado. X, aqui agora a função que estava dentro. Y quadrado, dy, dx. Ok? Então, foi assim que ficou a minha integral. Bom, mais uma vez, a função que está dentro é uma função que não parece me trazer dificuldades. O problema é a minha região de integração. Porque quando eu interpretei essa região aqui, os intervalos ficaram isso aqui, ó. Aí daqui você já percebe, ainda mais quando tem raiz quadrada, que isso aqui vai te dar um trabalho. Não quer dizer que você não consiga resolver, mas vai te dar um trabalho. Um trabalho que você poderia, talvez, evitar. Porque, ó, só daqui, se você fosse integrar o y, vai ficar y ao cubo sobre 3. Ok, mas olha só, você ia ter que aplicar essa função, depois você ia ter que aplicar essa função. E aí, daí que você ia ter um bom trabalho para resolver uma questão dessa. A gente não quer ter trabalho. Então, é numa situação dessa daqui que é melhor que a gente faça o quê? Uma mudança de variável. Não por causa da minha função, mas por causa da minha região. Então, será que eu conseguiria mudar a minha variável de modo que essa região aqui, ela mudasse também de tal forma que eu tivesse agora um retângulo? Vocês acham que isso é possível? Ou você acha que não? Que só ia mudar mesmo que o disco ia ficar maior ou menor? Mas a dificuldade ia ser a mesma. Então, sim, é possível você mudar a variável de modo que a tua região de integração ela se torne agora um retângulo. Que para a gente é o melhor, é o mais fácil. Porque integrar em retângulo é muito fácil. Porque as variáveis estão entre constantes. Tudo bem, gente? Ó, então, por enquanto, eu só te dei uma motivação de por que nós vamos estudar a mudança de variáveis. É só uma motivação. Agora eu vou começar a falar um pouco mais sobre isso. Só que antes de eu dizer mesmo como é que vai funcionar essa mudança, eu preciso agora abrir um parêntese, grande até, extenso nessa aula, para falar sobre coordenadas polares. Vocês tiveram essa aula semestre passado? Sim ou não? Não tiveram? Tudo bem. Se vocês não tiveram, vocês podem até rever, porque nós já tivemos aqui no Newton aulas sobre coordenadas polares, isso em cálculo 1, porque nem sempre entra no semestre, mas às vezes sim. Mas assim, o que eu peço para vocês agora, então, já que vocês não tiveram essa aula, que vocês estudem coordenadas polares. Porque assim, eu não vou conseguir explicar para vocês nos mínimos detalhes, porque o nosso assunto hoje não é esse. Ele está dentro do assunto, mas não é o assunto de hoje. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou te dar uma breve revisão de coordenadas polares. Mas eu preciso que depois, saindo daqui, você mesmo corra atrás e consiga estudar sobre isso, tá bom? Por que eu vou precisar disso, gente? Porque, assim, na aula de hoje, nós só vamos ver um tipo de mudança de variáveis, que é justamente para coordenadas polares. Aí, por isso que eu preciso que você saiba disso. Tá bom? Mas tá, se você não viu, vamos fazer aqui um resumo bem rápido de coordenadas polares.
Vamos lá, o que são coordenadas polares? Bom, para isso, vamos voltar aqui para o plano cartesiano. Ora, se você tem aqui o plano cartesiano, você tem o eixo x, você tem o eixo y, e você quer localizar um ponto nesse plano. Então, por exemplo, o ponto está bem aqui. Esse aqui é o meu ponto P. Eu quero te dar a localização desse ponto no plano. Geralmente, o que nós fazemos? Eu te dou a localização do ponto por meio de duas coordenadas. Quem são elas? As coordenadas x e y. Então, nesse caso aqui, para eu te dizer onde é que esse ponto está, eu teria que te dizer qual é a coordenada dele em x, ou seja, qual é a projeção dele aqui no eixo x, e teria que te falar também qual é a projeção dele no eixo y. E as coordenadas do ponto ficaria assim, né? X, y. Até aqui, tudo óbvio, né? Para a gente que já sabe esse assunto. Tá bom, mas se eu falar para vocês que não existe só essa maneira de você localizar um ponto no espaço. Eu poderia localizar esse ponto P de uma outra forma, te dando mais outras informações que não sejam necessariamente x e y. E sim, é possível. Olha só, olha o nosso desafio agora. Eu quero localizar esse ponto no espaço, mas sem usar x e sem usar y. Ora, como é que eu conseguiria isso? Quais outras informações eu poderia usar? Uma informação útil que você poderia usar para achar esse ponto aí seria a distância dele para a origem. Então, olha só, uma informação que pode ser muito útil para a gente é, ao invés de eu te falar qual é a coordenada x ou qual é a coordenada y, eu poderia, ao invés disso, te falar qual é a distância que esse ponto está da origem. Essa distância eu vou chamar de r. Então, por exemplo, ao invés de eu te falar assim, olha, esse ponto, a projeção dele em x é 2, a projeção dele em y é 3. Isso é uma forma de localizar ele. Ao invés disso, eu poderia te falar o seguinte, gente, a localização do ponto está a 1 metro da origem. Ou seja, a distância dele para a origem é 1 metro. Aí tá, só que essa informação, ela seria suficiente para você localizar o ponto? O que você acha? Não seria, porque existem outros pontos que também estão nessa localização, de uma distância de 1 metro da origem. Então, qual seria uma outra informação que eu poderia dar para vocês, e aí sim ficaria uma informação que não teria uma ambiguidade, seria só um único ponto mesmo de localização. Qual seria essa outra informação? Eu poderia, por exemplo, te dar o ângulo que essa distância forma com o eixo x. Esse ângulo aqui vou chamar de ângulo θ. Então, olha só, com essas duas informações, ou seja, com a distância do ponto até a origem e com o ângulo que ele forma com o eixo, esse eixo horizontal, essas duas informações são suficientes para você localizar o ponto, sem usar o x e o y. Tudo bem? Então, eu poderia dizer que a localização desse ponto, na verdade, são as coordenadas r e θ. Se eu estou te dando a localização dessa forma aqui, isso aqui são coordenadas polares. Tudo bem? Então, coordenadas polares é isso. É quando você localiza um ponto, né, ao invés de usar x e y, você usa as coordenadas r e θ. Tudo bem? Vou te dar um exemplo. Então, digamos que eu queira localizar esse ponto bem aqui. Está aqui meu ponto P. Bom, eu te falo também que bem aqui nesse ponto P, eu tenho o valor 3, já que ele está cortando aqui esse eixo. Eu te dou isso daqui. Aí eu peço para você localizar esse ponto P para mim em coordenadas cartesianas. Quando eu falar coordenadas cartesianas, são aquelas que a gente está acostumado já, x e y. Também são chamadas de coordenadas retangulares. Então, se eu te pedir coordenadas cartesianas ou retangulares, é o tradicional. É aquilo que você já sabe fazer há muito tempo. Então, nesse caso aqui, gente, como ficaria as coordenadas desse ponto? Em x e y, como é que ficaria? Quanto é o valor de x para esse ponto aqui? É 0. Quanto é o valor de y para esse ponto aí? É 3. Então, está aqui, ó.
Essas aqui seriam as coordenadas cartesianas para esse ponto aqui. Só que você poderia dizer, não, professor, não quero mais usar a partir de hoje coordenadas cartesianas, só quero usar polares. Eu posso? Pode. Aí, nesse caso aqui, como é que você localizaria esse ponto em coordenadas polares? Vamos lá. Bom, a primeira informação é R. R é a distância do ponto para a origem. Vocês sabem me dizer qual é a distância desse ponto aqui para a origem? É 3. Então, aqui ó, já começaria com 3, porque 3 é a distância do ponto para a origem. Ok. A segunda informação é a minha rotação a partir desse eixo horizontal aqui, que é o eixo X, mas você também pode chamar de eixo polar. Para eu chegar nesse ponto aqui, ó, eu tenho que marcar uma distância de 3, né, que é a distância que ele pede aqui. Marco aqui uma distância 3. Só que agora ó, eu vou rotacionar a partir daqui. Agora, se eu rotacionar a partir daqui, qual é o ângulo que eu tenho que fazer para chegar aqui? 90 graus ou π sobre 2 radiano. Aqui a gente sempre vai usar em radiano. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, basta eu fazer um ângulo de 90 graus ou π sobre 2 radiano que eu chego aqui nesse ponto. Então, qual seriam as coordenadas? Seria 3 e π sobre 2. Ó, gente, então, perceba o seguinte. A localização do ponto mudou? Não. O ponto está localizado no mesmo lugar. Agora, a forma que eu digo qual é a localização dele, que é diferente. Então, você tem duas maneiras de falar a mesma coisa. Você tem dois modos de dar a mesma localização. Tudo bem? Tá fácil, né? Ah, pessoal, é só isso? O básico é isso. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Porque, claro que é muito útil para a gente entender qual é a relação entre as coordenadas cartesianas e as polares. Por exemplo, se eu te pedir, ó, transforma para mim essas coordenadas polares em cartesianas, ou vice-versa, como é que a gente faz? Então, vamos tentar entender isso aqui agora. Como é que eu transformo de um sistema para o outro, né? Vou deixar esse daqui. Ó, vamos olhar para cá, para esse desenho. Perceba que nesse desenho aqui, eu tenho as 4 coordenadas juntas no mesmo desenho. Eu tenho as cartesianas, que são x e y, e eu tenho as polares, que são r e θ. Nesse desenho aqui também, eu posso formar um triângulo retângulo. Ó, então, se você reparar bem aqui, nós temos um triângulo retângulo. Onde nesse triângulo retângulo, a altura dele é y e a base dele é x. A hipotenusa é r e o ângulo formado bem aqui é o ângulo θ. Sabendo disso, então, eu poderia usar o cosseno, ou seja, eu poderia usar as relações trigonométricas do triângulo retângulo, começando com a do cosseno. Então, por exemplo, o cosseno de θ, vou colocar aqui embaixo, ó, cosseno θ é igual a cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, que é r. Se eu isolar o x aqui, eu vou ter isso daqui, ó, gente. Se eu isolo o x, eu vou ter que x é igual a r cosseno θ. Só olhar para cá. Então, eu consigo escrever x como uma função de r e θ. Se eu usasse o seno, de θ, seria cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa, que é r. Se eu isolar aqui o y, eu teria que y é igual a r seno θ. Gente, basicamente, isso aqui é o principal para a gente, hoje. Então, ó, se eu te desse coordenadas polares e pedisse para você transformar em coordenadas cartesianas, você poderia usar essas equações aqui. Basta você substituir aqui o r e o θ e aqui também o r e o θ. Aí você achar um valor para x e um valor para y. Aí pronto, você acabou de converter para as coordenadas cartesianas. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante para a gente. Só que tem mais, tem outras relações que a gente poderia usar aqui também. Por exemplo, eu poderia usar a tangente do ângulo θ. Então, ficaria tangente de θ igual cateto oposto, no caso, y, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Isso aqui é outra relação válida. E outra que você pode usar também é o teorema de Pitágoras, já que é um triângulo retângulo.
Então, ficaria r ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, igual a x quadrado mais y ao quadrado. Está aqui. Então, são essas 4 relações principais, quando você quer transformar de um para outro. Essas aqui, geralmente, você vai usar quando você já tem as coordenadas polares e quer transformar em cartesianas. E aqui o contrário. Você já tem as cartesianas e você quer transformar em coordenadas polares. Isso daqui. Até aqui, gente, alguma dúvida? Ok, então, vamos, agora que você sabe disso, a gente também pode falar de curvas polares. O que são curvas polares? São gráficos, só que você está falando na linguagem de coordenadas polares. Né? Por exemplo, em cartesiano, se eu falar assim, gente, qual é o gráfico de y igual a x? Isso é uma curva cartesiana, y igual a x. Porque eu estou falando que y e x estão em coordenadas cartesianas. Agora, eu poderia falar também na linguagem de coordenadas polares. Então, vou te dar alguns exemplos aqui. Deixa eu colocar para cá. Exemplos. Primeiro exemplo. Imagina que você tem essa curva aqui, ó, R igual a 2. R igual a 2. Então, olha só o que eu quero de vocês agora. Eu quero que vocês me digam como é o gráfico dessa equação, R igual a 2. Só que, claro, quando eu digo R, eu estou dizendo que isso aqui está em coordenadas polares. Então, isso aqui não é nem x nem y. É o R. Beleza, o que é o R? O R é a distância da origem para o ponto. Então, eu quero que você me diga quais são todos os pontos que têm a distância 2 da origem. Aí você vai dizer, vamos tentar aqui, né? Está aqui, meu eixo. Digamos que aqui, aí eu marco uma distância de 2. Aí eu acho esse ponto aqui. Aí eu marco para cá, 2. Aí eu marco para cá, 2. Eu marco para cá, 2. Mas eu tenho só esses pontos aqui? Não. Quantos eu tenho? Infinitos pontos. Mas se eu pego todos os pontos que estão à mesma distância da origem, isso aqui vai me dar o quê, gente? Só do jeito de falar, já sabe que é uma circunferência. Porque se eu pego o conjunto de pontos que tem uma distância 2 da origem, ora, isso já te dá o quê? A circunferência. É a definição da circunferência. Então, na verdade, ó, isso daí é a equação de uma circunferência de raio 2. Bom, uma outra forma de você chegar nesse resultado aqui era você usar essas transformações aqui, ó, gente. Eu poderia usar esse daqui, por exemplo. Ó, porque perceba, eu tenho r ao quadrado igual a x quadrado mais y ao quadrado. Só que o r é 2. Então, eu poderia substituir ele aqui. Aí ficaria 2 ao quadrado igual a x quadrado mais y ao quadrado. Ó, a curva é a mesma. Isso aqui também é da circunferência. Centro na origem e raio 2. Só que agora você tem uma outra forma de descrever uma circunferência. Ao invés de eu descrever assim, eu poderia só descrever assim, R igual a 2. Acabou. Uma coisa mais limpa, coisa mais curta, mais elegante. Então, ó, quando o seu amigo falar assim, porque x quadrado mais y, fala, ei, R igual a 2, acabou. Aí não vai entender, você vai explicar que é as coordenadas polares, né? O R é a distância e tudo mais. Então, pronto. R igual a 2, essa aqui é a nossa circunferência a partir de hoje em coordenadas polares. Vou te dar outro exemplo. Primeiro mais 2, para a gente ficar entendendo melhor aqui do que a gente está falando. Segundo exemplo. Ó, desenhe para mim esse gráfico aqui. Ó. Faça um esboço disso aqui. Θ igual a π sobre 4. Isso aqui você já olha e já fala, ele está falando de coordenadas polares. Não é nem x nem y, é o θ mesmo, é o ângulo. Tá, então o que ele está me pedindo agora? Ele está me dizendo o seguinte, ó. Está aqui o plano. O que está fixo aqui agora? É o θ. O que é o θ? É o ângulo. É o ângulo formado a partir desse eixo horizontal. Então, a partir do eixo horizontal, eu tenho que marcar aqui, ó,
45 graus. Então, bora dizer que aqui, ó, por exemplo, é π sobre 4. Então, eu tenho que pegar todos os pontos que tem sempre essa inclinação aqui. No caso, todos os pontos que está uma distância da origem, mas que tem essa mesma inclinação. Pode ser a distância 0? Pode. Onde é a distância 0? Aqui. Pode ser a distância 1? Pode, desde que seja 1, só que com essa inclinação. Pode dizer que é aqui. Pode ser a distância 2? Pode. Pode ser a distância 3, 4, 5? Sim. Você pode se afastar o quanto você quiser da origem, desde que a inclinação seja a mesma. Agora, aqui um detalhe importante. Em curvas polares, o nosso R, que é a distância, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se ele for positivo, é aquilo que a gente já discutiu aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, distância 0, 1, 2, 3, então ele vai crescendo. Ó. Pode crescer aqui, ó, infinitamente, né? Desde que a inclinação permaneça. Só que o R também pode ser negativo. Nesse caso, o que é o R negativo? Você reflete ele para o outro lado. Tá? Então, por exemplo, o que seria o R menos 1? Digamos que aqui a distância é 1. O menos 1 no R seria para cá. Seria a mesma distância aqui para o outro lado, refletido. Tudo bem? Então, nesse caso, o R pode ser positivo, mas o R também pode ser negativo. Então, a gente teria uma continuação da reta para cá. Ó. Tá? Então, esse daqui é o gráfico da minha equação θ igual a π sobre 4. Qual seria uma outra forma de você chegar nessa mesma conclusão? Usando as relações. Lembra? Tangente de θ é igual a y sobre x. Então, se eu usasse essa relação aqui, ó, ia ficar tangente de π sobre 4 é igual a y sobre x. Só que quem é a tangente de π sobre 4, gente? É 1, porque isso aqui é 45 graus. Ou então ficaria 1 igual a y sobre x, o que também seria y igual a x, que é a minha reta de identidade, que é o que apareceu aqui. Então, você tem agora uma outra forma de descrever, ou melhor, de falar da reta de identidade. Você pode falar simplesmente aqui, ó, θ igual a π sobre 4. É a mesma reta que você está se referindo. Ok? Tá. Agora, vamos descrever uma região polar. Vamos descrever uma região em coordenadas polares. E acho que essa aqui é uma das partes principais de hoje. Olha esse novo exemplo aqui, ó, 3. Eu quero descrever isso daqui, ó, D igual. Aqui é um par Rθ, tal que o R está entre 0 e 2 e o θ está entre 0 e 2π. Agora eu vou pedir para você, descreva para mim essa região aqui. Só que perceba que os pares ordenados já não são mais x e y, é Rθ. Então, subentende-se que eu estou falando de coordenadas polares. Como é que a gente faz isso, gente? Vamos lá. Eu venho aqui. Eu faço aqui o meu plano. Coloco aqui o eixo x, coloco o eixo y. Aí, ó, a primeira coisa que eu posso começar aqui é pelo R. R é o quê? É a distância da origem até o meu ponto. Perceba que a distância, nesse caso, ela vai variar. Ela vai ser 0, 0,1, 0,2, ela pode ser até no máximo 2 e no mínimo 0. Então, eu vou olhar para o meu eixo horizontal. Então, vamos esquecer por enquanto o meu ângulo. Eu olho para o meu eixo horizontal e eu marco no eixo horizontal essa distância de 0 a 2, onde o 0 começa aqui e eu vou aumentando a minha distância até chegar em 2. Vamos dizer que o 2 termina aqui. Então, ó, esse meu segmento de reta, ele surgiu quando eu variei o meu R de 0 a 2. A distância ficou de 0 até 2, ficou isso daqui. Tudo bem? E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou rotacionar, vou começar a rotacionar.
Aqui, ó, ele pede para eu começar em 0 mesmo, 0 é onde eu já estou, e eu vou rotacionar esse segmento de reta de 0 até 2π. Então, vou pegar esse segmento, ó, vou rotacionar até aqui. Não, porque até aqui seria até 0, até π sobre 2. Vou rotacionar até aqui. Não, porque aqui seria só até π. Vou rotacionar daqui para cá. Não, porque seria 3π sobre 2. Vou rotacionar de onde até onde? Daqui até voltar para cá. Eu vou dar uma volta completa. Se tu pega esse segmento de reta e faz um giro completo, o que vai dar esse desenho? Vai dar um disco. Que eu estou falando não só da parte de fora, mas a parte de dentro também. Então, vai dar um disco. Então, ó, depois que eu rotacionar isto daqui, perceba que eu estou rotacionando todo o meu segmento, eu vou ter justamente um disco de centro na origem e raio 2. Deu para entender, gente? Então, a partir de agora, se eu descrever alguma região polar em coordenadas polares, ou melhor, uma região polar, né? Eu estou falando disso daqui. Tudo bem? Agora, detalhe, ó, perceba que essa região aqui não é a mesma dessa daqui, que eu fiz anteriormente. É a mesma, né? Só que olha só, bem aqui está a descrição dela em coordenadas cartesianas, se eu fosse aplicar numa integral. Eu teria que usar isso daqui, que foi o que eu apliquei ali em cima. Perceba que isso daqui ficou meio complexo por causa dessa raiz quadrada. Se eu optasse, aí que está, se eu mudasse, olha só, se eu mudasse as variáveis x e y para as variáveis r e θ das coordenadas polares, como é que eu descreveria essa minha região D? Não seria mais assim. Seria como? Seria assim, ó. Ou seja, as variáveis de integração estariam entre constantes. E aí ficaria muito mais fácil de eu integrar. Tudo bem, gente? Então é isso que a gente vai fazer. A partir de agora, a gente vai começar a estudar como é que eu faço uma mudança de variáveis para coordenadas polares. Mas antes, eu só queria dar mais uma última observação. Este, a gente vai para o slide, começa a ver os teoremas e começa a calcular. Olha só. Eu poderia, se eu quisesse, ó, isso aqui é o desenho dessa região, se eu considero que os meus eixos é o eixo x e y, das coordenadas cartesianas. Mas eu poderia também, se eu quisesse, ó, fazer o seguinte. Eu poderia dizer assim, olha, eu vou colocar dois eixos aqui. Só que os eixos são os eixos θ e r. Não é x, y, é r. Nesse caso, gente, isso daqui é como se fosse coordenadas cartesianas. Só que com r e com θ. Não é verdade? Porque eu transformei o eixo vertical no r, o eixo horizontal no θ. E aí, como é que ficaria o meu gráfico, então? Para essa região aqui, o r está de 0 a 2, o θ está de 0 a 2π. Eu marcaria aqui, ó, digamos que o 2π está bem aqui. Digamos que o 2 está bem aqui. Então, isso aqui ó, seria transformado em um retângulo. Então, gente, por que eu estou falando isso? Porque, no fundo, quando você muda as coordenadas do seu sistema, você muda as variáveis do seu sistema, você também muda a região de integração. Não é verdade? Assim como já acontecia no cálculo 1. Só que agora, em cálculo 2, essa mudança no formato da tua região, ela é muito mais visível. Porque ó, antes é como se você estivesse integrando em um disco e agora eu passo a integrar em um retângulo. É como se eu transformei essa região aqui nisso daqui. Eu apliquei uma que a gente chama de transformação. Eu apliquei uma transformação e depois que eu apliquei essa transformação, eu passei disso daqui para isso daqui, que é muito mais fácil para eu integrar. Só que alguém poderia dizer, professor, mas integrar em um retângulo não é a mesma coisa que integrar em um disco. Verdade. O que me garante que mesmo que eu esteja mudando a minha região, e assim até bruscamente, né, porque isso aqui é muito diferente disso daqui, o que me garante que a minha resposta na integral ainda vai ser a mesma? O que me garante isso? Né? Porque eu mudei a região drasticamente. Eu te respondo. O que vai garantir
que a gente diga assim, não, a integral ainda é o mesmo resultado. É um fator de correção. Esse fator de correção, nós vamos chamar aqui de jacobiano. Tá? Claro, a gente não tem tempo, infelizmente, de ter uma aula, porque dava para ter uma aula só disso, só de jacobiano. Inclusive, é uma coisa que eu até também incentivo você. Pesquisa, pode ser no YouTube mesmo. Acho que cálculo 2, mudança de variáveis. Dependendo de onde você está pesquisando, você vai ter uma aula completa só sobre o jacobiano e por que vai ter uma fórmula para ele, que eu vou só mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Mas entenda o seguinte, o jacobiano ele funciona como um fator de correção. É ele que me garante que eu integrar aqui e depois, ou integrar aqui, depois que eu mudar as variáveis, isso vai me dar o mesmo resultado. Agora, sabe o que é interessante? Que lá no cálculo 1 já tinha um fator de correção, só que vocês não percebiam. Eu não falei ainda agora para vocês que meu intervalo lá não mudou? O comprimento do intervalo, logo no início da aula. Lembra que o intervalo era de 0 a π sobre 2. Depois o intervalo ficou de 0 a 1. Ora, o comprimento do teu intervalo mudou, sim ou não? Pois é, ele mudou. Mas o que me garante que mesmo eu mudando o comprimento do intervalo, o resultado é o mesmo? O fator de correção, o jacobiano. Quer dizer que tinha jacobiano em cálculo 1? Tinha, só que você não percebia. E quem era o jacobiano no cálculo 1? Era esse daqui, ó. Pensa no que a gente falou no início da aula. Você tinha U igual a seno θ. E você tinha du igual a derivada aqui, ó, cosseno θ dθ. Pois é, esse carinha aqui, ó, que é a derivada da tua função, ele era nosso jacobiano na época. Ele era nosso fator de correção. Por isso que vocês vão ver que o nosso jacobiano aqui em cálculo 2, o fator de correção, ele tem a ver com as derivadas parciais das funções que vão aparecer. Tudo bem, gente? Tá, então, como eu te falei, isso aqui foi um resumo de muitas aulas diferentes, né? Porque a gente falou de mudança de variável, falei sobre coordenadas polares, falei sobre jacobiano, só que tudo isso dava uma aula só. Só que a gente não tem tempo para isso. Então, depois que eu falei de tudo isso, agora sim, nós vamos começar a integrar usando coordenadas polares, que é a nossa mudança de variáveis. Então, vamos lá. Vamos partir finalmente para o nosso slide aqui. Essa aula é a aula 20. Basicamente já passou uma aula, né? A gente só tem mais 50 minutos. Vamos lá, aula 20, integrais duplas e coordenadas polares. Aqui tem umas coisas que eu já falei para vocês, falando de mudança de variáveis. Então, mudar as variáveis também é outra forma de dizer que você aplicou uma transformação. Você tinha variáveis x e y e agora você está trabalhando com variáveis u e v, ou vice-versa. No nosso caso, a gente estava trabalhando com x e y e passamos a trabalhar com r e θ. Então, quando você faz uma mudança de variáveis, geometricamente falando, estou aplicando uma transformação. Quando eu aplico uma transformação, a minha região de integração ela mudou. Então, antes era essa região laranja, agora é a região azul, ou vice-versa. Antes era a região azul, agora é a minha região laranja. Sabendo disso, então, eu preciso detalhar, ou melhor, definir aqui com vocês o que é o nosso jacobiano, porque a minha região mudou, então eu vou precisar de um fator de correção. Como é que eu calculo esse fator de correção? É simples. O nosso jacobiano ele vai ser o determinante de uma matriz 2 por 2, onde essa matriz 2 por 2 é formada pelas derivadas parciais da minha transformação. Tá? Então, perceba aqui, tenho x e y, tenho u e v. Quando eu mudo as variáveis, eu consigo escrever x como uma função de u e v. Eu consigo escrever y como uma função de u e v. Foi o que a gente fez aqui. Bora voltar aqui para o quadro, rapidinho. Bem aqui, se eu quisesse mudar para coordenadas polares, como é que eu escreveria o x? O x seria r cosseno θ. O y seria r seno θ. Então, aqui você percebe que o x ele é uma função que depende de r de θ. A mesma coisa o y, ele é uma função que depende de r de θ. Então, não é estranho para a gente se eu te pedisse o seguinte, olha, calcula para mim a derivada de x em relação a r. Seria estranho? Não. Só você derivar isso daqui em relação a r. Seria estranho se eu te pedisse assim, olha, calcula para mim a derivada de y em relação a θ. Seria estranho? Não, porque y é isso daqui, y é r seno θ. Então, você teria que derivar isso aqui em relação a θ. Tá? É daí que vai aparecer a nossa matriz. Você consegue montar a sua matriz, que é o jacobiano.
Voltando para cá. Então, nós temos aqui a definição da nossa matriz jacobiana, é isso daqui. E como é que fica, então, nossa integral, nossa mudança de variáveis em integrais duplas? Bom, toda vez que você tem uma transformação, uma mudança de variáveis, e você quer mudar a sua integral, como é que ela vai ficar? Bom, no lugar do x, você vai colocar a sua nova função. Então, por exemplo, x, no nosso caso aqui, é r cosseno θ. Então, onde apareceu o x, tu vai colocar r cosseno θ. Do mesmo modo, onde apareceu o y, tu vai colocar r seno θ. É só isso? Não. A tua região também vai mudar. Os intervalos de integração também vão mudar. Então, ó, bora voltar aqui para o slide, para o quadro de novo. Então, por exemplo, ó, se eu quisesse transformar essa minha integral aqui para coordenadas polares, como é que ficaria? Bom, primeiro ficaria o seguinte, ó, isso aqui seria aqui. No lugar do x, eu colocaria o quê? Eu colocaria isso aqui, ó. R cosseno θ. Então, volto para cá. No lugar do x, eu escrevo R cosseno θ. No lugar do y, o que eu vou escrever? R, aqui, ó, seno θ. Só que aqui é ao quadrado, né? Porque o y está ao quadrado. Então, ficaria R seno θ ao quadrado. Pronto. Onde tem x, eu transformei, onde tem y, eu coloquei. Como é que ficaria meu intervalo de integração, gente? Como é que ficaria isso daqui? Ficaria a mesma coisa? Não, porque agora eu não estou descrevendo essa minha região em coordenadas cartesianas. Eu estou descrevendo em quê? Em polares, que é a minha região que está aqui, ó. Então, como é que ficaria o meu intervalo? O R ficaria entre 0 e 2 e o θ ficaria entre 0 e 2π, que são constantes. É como se eu estivesse agora em um retângulo. Se eu estou em um retângulo, melhor ainda, eu posso até escolher a minha ordem de integração. Então, digamos que eu vou começar com R. Então, aqui ficaria de 0 a 2 e θ de 0 a 2π. Pronto, ó, ficou muito mais fácil. Mas não é só isso. O que está faltando aqui nessa mudança? O meu jacobiano, que é meu fator de correção. Nós não calculamos ainda o jacobiano para esse caso, mas nós vamos calcular daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, ó, eu colocaria aqui o meu jacobiano, que é essa notação aqui, ó, é o jacobiano das coordenadas cartesianas para as coordenadas polares, que é o determinante daquela matriz. Depois que eu calcular o jacobiano, eu vou colocar ele aqui, nesse espacinho aqui que eu deixei. E aí pronto, acabou. Aí eu vou integrar em R, depois eu vou integrar em θ. Tudo bem, gente? Então ficaria mais ou menos assim, mas daqui a pouco a gente vai concluir isso daí. Bora voltar para cá. Ó, tá aqui nosso primeiro exercício. Use o teorema de mudança de variáveis para coordenadas polares. Então, na verdade, o que está pedindo aqui é calcule o jacobiano para coordenadas polares. Então, é isso que a gente vai fazer. Bom, bora fazer aqui no outro quadro. Deixa eu apagar aqui esses exemplos. Bora aqui para o quadro. Gente, como é que ficaria o jacobiano nessa situação? Então, como eu te falei, ó, o que eu vou calcular aqui? Vou calcular o jacobiano de quando eu transformo de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Gente, isso, ó, essa simbologia aqui, essa notação, não é uma derivada parcial, tá? Isso aqui é a notação do jacobiano. Então, se você vê uma coisa dessa, nossa, que derivada é essa? É uma derivada estranha? Não, isso aqui é a notação do jacobiano. Tá? Então, você lê, isso aqui é o jacobiano quando você transforma, muda de variáveis x, y para as variáveis r, θ. Aí, como é que ficaria isso daqui? Isso aqui é uma matriz, é o determinante de uma matriz, onde na primeira linha você vai derivar x em relação a r e vai derivar x em relação a θ. Vou colocar aqui, ó, derivada de x em relação a r e vou derivar x em relação a θ. Na segunda linha, eu vou derivar y em relação a r e depois y em relação a θ.
Então, tá aqui, ó, derivando. Lembrando que x é isso daqui, y é isso daqui. Então vamos lá, isso aqui vai ser igual. Se eu derivar x em relação a r, ora, aqui vai ficar 1, vai sobrar só o cosseno. Agora, se eu derivar x em relação a θ, derivado do cosseno é menos seno. Então vai ficar menos r seno. Menos r seno θ. Agora eu vou derivar o y em relação a r, vai ficar só o seno. E em relação a θ, a derivada aqui é cosseno, e o r permanece. Então, r cosseno. Agora eu vou calcular o determinante disso daqui. Aí eu vou multiplicar cruzado aqui, ó, uma diagonal principal, vai ficar r cosseno ao quadrado. Então, nós estamos calculando aqui o jacobiano. Vai ficar r cosseno ao quadrado. E aqui agora, diagonal secundária, ó, vai ficar menos r seno vezes seno, né? Então, aqui, ó, aqui é menos r seno ao quadrado. Só que já tem o menos da fórmula, né? Então, ficaria mais. Então, mais r seno ao quadrado. Ah, professor, mas eu vou jogar tudo isso aqui naquela integral? Não, calma. Vou colocar o r em evidência. Nesse caso aqui, ó, se eu coloco o r em evidência, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Que você já sabe que isso aqui tudo vale 1. Então, ó, o jacobiano dessa transformação, toda vez que você transformar para coordenadas polares, o jacobiano é simplesmente r. Só. Então, você não precisa fazer esse cálculo aqui de novo, a menos que a questão peça isso para você. Toda vez que você quiser transformar para coordenadas polares, você já sabe que o jacobiano é r. Sempre vai ser r nessa situação aqui. Agora, se você for fazer uma outra mudança de variáveis, você vai ter que calcular de novo o jacobiano. Tá bom? Então, voltando para cá. O meu jacobiano é o módulo... Aqui, ó. Na minha integral, é o módulo jacobiano. Só que o jacobiano deu r. Então, vou apagar tudo isso aqui, ó. E no lugar, vai ficar só r. Aí. dr, dθ. Pronto. Transformamos. Agora, olha só. Perceba que realmente aqui, a função que está aqui dentro ficou uma função mais complexa, né? Assim, um pouco mais difícil de lidar, porque antes eu tinha x e y, agora eu tenho cosseno, seno, r. Tudo bem, gente, mas olha o meu intervalo de integração. Isso aqui vai valer a pena no final. Tá? Até porque tu está num retângulo. Então, dá até para ajeitar essa nossa integral. Vamos resolver aqui rapidamente. Ó, agora que eu tenho isso daqui, eu vou multiplicar todos os r's. Vai ficar igual integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2. Aqui eu tenho um r, aqui eu tenho r ao quadrado e aqui eu tenho um r. Então, vai ficar r à quarta. Aí, o que sobrou? Eu tenho seno ao quadrado e eu tenho cosseno. Cosseno. E aqui eu tenho seno ao quadrado. dr, dθ. Ficou assim. O que eu posso fazer aqui, gente? Eu já posso separar. Ó, perceba que aqui eu tenho uma função que só depende de r e aqui uma função que só depende de θ. E eu estou num retângulo. Então, eu posso separar logo em duas integrais. Então, eu vou ter integral de 0 a 2, r à quarta dr, e eu tenho integral de 0 a 2π cosseno θ, seno ao quadrado dθ. Pronto. E aí? Agora, isso aqui é cálculo 1. Tá? A parte daqui é cálculo 1. Então, aqui vai ficar r elevado a 5 sobre 5. R elevado a 5 sobre 5. Isso no intervalo de 0 a 2. Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso chamar o seno de u. Vou colocar aqui em cima. Ó. Posso chamar u igual a seno. E aí, du vai ser cosseno de θ
cosseno de θ dθ. Então, aqui vai ficar integral, aqui, ó, u ao quadrado du. Agora é só substituir. Ó, vamos lá. Quando o θ é zero, você tem seno de zero, que é zero. E aqui, quando você tem o θ de 2π, vai dar zero também. Não, peraí, mas nesse caso aqui vai dar zero. Então, a gente errou algum cálculo aqui. Vocês já identificaram qual é o erro? Não? Então, bora procurar junto aqui. Vamos lá. Eu tenho x, y ao quadrado, o x é r cosseno, o y é r seno ao quadrado, até aqui tudo bem. Você tem de 0 a 2, de 0 a 2π, a não ser que a resposta seja zero mesmo, né? Mas bora ver. Né? Creio que não seja, não. Ou pode ser. Vamos ver. Aqui r ao quadrado e r à quarta. Aqui eu tenho cosseno, tá certo? Seno ao quadrado tá certo. Separei aqui, tá certo. Chamei u de seno, tá certo também. U é igual a seno. Vou ficar u ao quadrado. Du é igual a cosseno de θ. Ok. E aqui eu tenho de zero. Não, acho que é zero mesmo, gente. Acho que é por causa disso daqui. Bora olhar no GeoGebra, só para a gente ver como é que ficou isso daí. Interessante, não esperava que ia dar zero isso aí, não. Só colocar aqui no GeoGebra, rapidamente. Deixa eu colocar minha função. A minha função que eu vou colocar é a função x, y ao quadrado. Então, eu tenho f de x, y igual a x, y ao quadrado. É verdade mesmo, né? Aí, ó, se eu colocar aqui um cilindro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Tá aqui. Ó, se eu olhar, realmente, eu tenho uma simetria, ó. Porque o que está acontecendo aqui? Ó, olha só para dentro do cilindro. Se eu pegar só a região que está aqui em cima e a região que está aqui embaixo, é o mesmo volume. Então, esse volume daqui está eliminando esse volume aqui de baixo. Então, por isso que a minha integral está dando zero. Porque não esqueça que na integral é como se você estivesse calculando o volume dessa região aqui, só que eu não disse que é volume. Então, uma integral pode ser positiva ou negativa. Então, no final, é como se eu estivesse pegando a parte de cima e compensando com a parte de baixo. E aí, isso vai te dar, no final, uma integral nula. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tudo bem. Então tá certo mesmo a continha. Aqui, ó, integral de 0 a 0. Isso aqui vai dar 0. No final, a resposta disso aqui é 0. Bom, que bom que a gente descobriu que é 0 são coordenadas polares, né? Porque imagina se você estivesse fazendo isso daqui, com esses limites, você ia ter o maior trabalho, maior conta, e no final dá 0. Tem gente que não gosta, né? Mas no final, pelo menos, deu o nosso resultado. Alguma dúvida, gente? Então, vamos continuar. Olha, achei interessante, viu, esse exemplo aqui. Vamos lá. Voltando aqui para o nosso slide. Então, agora que você já sabe o que é o jacobiano, bora aprofundar um pouquinho mais sobre a mudança para coordenadas polares. Bom, você já sabe o que é um retângulo polar. O que é um retângulo polar? É quando tanto r quanto θ estão entre constantes. Que aí a nossa região fica um retângulo, como a gente mostrei ali para vocês. Só que uma região ela pode ser tanto um retângulo polar como uma região polar. Nesse caso aqui, gente, isso aqui que vocês estão vendo, ó, é como se fosse o nosso retângulo polar no plano XY. Uma outra forma, que é interessante também, de você chegar na mesma fórmula da mudança de variáveis, é usando isso daqui. Se você for pegar o seu livro lá do Stuart, ele começa assim. Ele te dá esse retângulo polar, e ele divide esse retângulo polar em vários subretângulos e faz aquele mesmo raciocínio da integral dupla. Quando você pega vários subretângulos, faz vários volumes, somando e passa o limite. Aí no final, você vai ter o mesmo resultado. Só que aqui eu já quis falar de jacobiano, porque o jacobiano ele já é mais geral. Ele serve para qualquer mudança de variáveis. Tanto que a gente vai ter outro tipo de mudança aqui, quando for ver a integral tripla. E aí eu vou recorrer de novo ao jacobiano. Tá?
Então, mas aqui o resultado é o mesmo. Ou também você pode ter uma região polar, que é quando o teu R está entre duas funções de θ. Nesse caso, obrigatoriamente, tu vai começar integrando em R, depois em θ. Tá? Então, cuidado. Se você tiver uma região polar dessa daqui, ó, você vai primeiro integrar em R, depois em θ. Hoje nós não vamos ter um exemplo disso daqui, mas em outras aulas a gente vai aparecer exemplo desse tipo aqui. Bom, então é isso. Vamos começar aqui. Vamos calcular alguns exercícios nesse final de aula. Nós temos ainda meia hora. Bom, esse daqui eu vou deixar para casa, porque afinal, esse daqui, ó, só você olhar para a região, tá? O integrando é só a minha função 1, então esse aqui eu vou deixar para casa, até por ser o mais fácil de todos. Então vou começar a partir do segundo. Ó, esse daí. Calcule essa integral, sendo D a metade superior do disco com centro na origem e raio 5. Bora ver como é que vai ficar esse daí. Nós temos essa integral aqui. A função é x² y, que é bem parecido com o que a gente estava fazendo agora, só que não é a mesma questão. Olha que ele fala que D é a metade superior do disco com centro na origem e raio 5. Então, vamos analisar isso daqui, gente. Bora aqui para o quadro já. Então, ele já me fala na questão que isso daqui é a metade de um disco, é a metade superior. O disco tem centro na origem e raio 5. Ou seja, essa daqui é a minha região de integração. E essa daqui é a minha integral. Gente, agora uma dica para vocês. Vamos lá. Muitas vezes, aliás, quase sempre, quando você vai resolver uma questão de integral dupla, ele não vai dizer, ou melhor, ele não vai te mostrar o desenho da região de integração. É você que vai ter que fazer. Você que vai ter que chegar lá. Depois que você chega nesse desenho, aqui a gente chegou, aí você vai ter que tomar uma decisão importante. Qual é a decisão? Beleza, cheguei na minha região de integração. A pergunta que você vai se fazer é, e agora? Eu vou integrar usando coordenadas cartesianas ou seria melhor usar coordenadas polares? Aí como é que você vai responder essa pergunta? É bem simples, é só você olhar para a região. Tá aqui, ó. A região, ela é uma região circular? Ela é uma região arredondada? Ela é uma região que existe uma simetria radial nela? Né? Se sim, nesse caso aqui, ó, ela é uma região circular, não é um círculo completo, mas ela é uma parte de um círculo, uma parte de um disco. Então, nesse caso, nem pensa duas vezes. É muito melhor que você use coordenadas polares. Tá? Então, primeiro passo, desenhou a tua região. Segundo passo, você vai escolher qual é o tipo de coordenada. Se for uma região circular, é muito melhor que você use coordenadas polares. Então, ó, olhei para cá e falei, beleza, vou usar coordenadas polares. Nesse caso, eu vou ter que dizer quais são as limitações para R e para θ, nessa região aí. Então, me digam. Para esse caso, o R, ele está variando de quanto a quanto, gente? Nesse caso aqui. Ele vai de 0, né, aqui, até 5. De 0 a 5. E o θ? Está indo de quanto a quanto? Nesse caso aí. Ele sempre começa aqui, né? No caso, aqui ele começa mesmo em 0. Ele vai até quanto? Qual a rotação dele? Até π. Pronto. Agora eu vou montar minha integral, já com essa mudança de variáveis. Então vai ficar assim, ó. Integral. Aí aqui, ó, eu posso escolher a ordem. Tanto faz se eu começar com R ou com θ. Então, vou colocar aqui de 0 a π, de 0 a 5. No lugar do x, vai ficar R cosseno. Isso aqui é o quadrado. No lugar do y, vai ficar R seno. Aqui eu comecei com θ, depois com R.
Tá faltando alguma coisa aqui, gente? Na minha integral, eu já mudei tudo. Tá faltando o jacobiano, né? Professor, se eu errar o jacobiano, se eu esquecer o jacobiano na prova, eu vou acertar a questão? Não. Você vai errar com a sua questão. Então, muito cuidado. Cuidado, tá, gente? Aqui, ó. Não esqueça o jacobiano. Coloquei. Agora sim. Como é que vai ficar a minha integral, então? Vai ficar, e aqui eu já vou separar em duas. Integral de 0 a 5, r ao quadrado, r e r. Fica r à quarta. E aqui vai sobrar cosseno ao quadrado e seno. Então, integral de 0 a π, cosseno ao quadrado e seno. Ó, muito parecido com o que a gente estava fazendo agora. Mas não é igual, tá? Bom, aqui, você já sabe, vai ficar r à quinta sobre 5, isso de 0 a 5. Aqui, eu vou chamar u de cosseno. Vou colocar aqui, ó. U vai ser o cosseno, só que agora não vai dar zero. Du vai ser menos seno de θ. Então, vai ficar integral de u ao quadrado. E aqui, ó, seno de θ de θ vai ficar menos du, tá? Então, vai ficar aqui, colocar aqui menos 1 du. Aí tá, os limites agora. Quando θ é zero, aqui vai ficar cosseno de zero, que é 1. Quando θ é π, cosseno de π é menos 1. Então, aqui, ó, a integral é de 1 a menos 1. O que é estranho, né? Esse 1 a menos 1. Então, é melhor inverter, colocar de menos 1 a 1. Eu posso fazer isso? Posso. Mas o que acontece? Eu vou ter que mudar o sinal. Mas já estava negativo aqui mesmo, vai ficar o quê? Positivo. Então, isso aqui vai ser igual a... Aí eu já vou colocar, né? 5 elevado a 5 sobre 5. Depois seria o zero, não vou precisar colocar. E aqui, integral de menos 1 a 1, u ao quadrado, du. Pronto. Inverti aqui, aí ficou positivo. Aí, isso aqui é par. Olha, de menos 1 a 1. Então, posso colocar assim. Aqui vai logo simplificar, né? Esse 5 com esse 5. Fica 5 à quarta, que vai dar 625. Então, vou ter 625 vezes 2, integral de 0 a 1, u ao quadrado. Aí, isso aqui vai ser 1.250. E aqui, u ao cubo sobre 3. Isso de 0 a 1. Aqui vai dar 1/3. Então, vai ser 1.250 dividido para 3. Pronto, então depois que você aplicou a mudança de variáveis, o resto é mais cálculo mesmo. Tá? Então, aqui é o principal. É você olhar para a região, saber aplicar, saber mudar e montar a sua integral. Aí o resto já é mais tranquilo. Próximo exercício. Calcule a limite dessa integral aí, sendo D a região limitada pelas circunferências. Então, a gente já vai trabalhar nessa daí. Terceira questão. Nós temos integral de 3x mais 4y ao quadrado. Aí ele fala que a minha região é limitada pelas circunferências. X quadrado mais y ao quadrado igual a 1. X quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Bom, assim como toda questão de integral dupla, a gente vai começar resolvendo isso aqui olhando para a minha região. Então, o que limita a minha região são essas duas circunferências. Então, eu vou desenhar essas duas circunferências.
Quando você for desenhar essas circunferências, você percebe que elas são circunferências de centro na origem. Só que essa daqui, qual é o raio dela? É 1. E essa daqui? 2. Então, eu venho, faço aqui uma circunferência de raio 1 e faço outra de raio 2. Então, aqui 1 e aqui 2. Então, ó, nesse caso, eu percebo que a minha região de integração é isso daqui. Então, primeiro passo, ok. Segundo passo, eu olho para cá e eu vou decidir se essa região aí, será que é mais fácil usar coordenadas cartesianas ou polares? O que vocês acham? Polares, com certeza, porque é uma região circular. Aí, como eu vou usar coordenadas polares, então eu preciso saber quais são meus limites de integração. Então, no caso do R, nesse caso aqui, ele vai de quanto até quanto? Meu R. Ele começa em 0, o meu R? Não, né? Porque R igual a 0 é a origem. A origem faz parte aqui da minha região? Não. Então, quando é que começa o meu R? Em 1. Então, ele começa bem aqui, ó, em 1. Como é que ele termina? Em 2. Então, ó, caso você esteja na dúvida, você pode sempre caminhar, quando você estiver na dúvida onde é que está o R, você sempre caminha radialmente, a partir da origem, na distância de um raio, na direção de um raio. Então, se eu caminhar aqui, ó, radialmente, a primeira curva que eu vou esbarrar é nessa curva bem aqui. Qual é essa primeira curva? Essa daqui. Mas essa curva, em coordenadas polares, quem ela é? Em coordenadas polares. Como é que vocês descreveriam essa curva aqui em coordenadas polares? Aqui é R igual a 1. E essa aqui? R igual a 2. Então, eu primeiro esbarro nessa curva aqui, que é R igual a 1, e aí começa a minha região. E se eu continuar caminhando, eu sempre vou esbarrar nessa segunda curva. Que curva é essa? R igual a 2. Então, por isso que o R está entre 1 e 2. Agora, e o θ? E o meu ângulo? Está entre quais valores nesse caso aí? Entre 0 e 2π. Porque para eu conseguir desenhar essa minha região, eu preciso dar uma volta completa. Porque ó, se eu só aplicasse nessa primeira condição, o R está entre 1 e 2. Então, eu marcaria aqui, ó, entre 1 e 2. Aí eu teria esse segmento de reta aqui. Para eu ter toda essa região, eu teria que pegar esse segmento de reta e rotacionar 2π radiano, para que eu conseguisse essa minha região completa. Tá? Então, o θ está entre 0 e 2π, o R está entre 1 e 2. Ok. Então, agora eu vou transformar a minha integral em coordenadas polares, usando esse limite de integração. Então, vai ficar... Tanto faz com que eu vou começar. Então, como é que está com R? R vai de 1 a 2. θ vai de 0 a 2π. Aí aqui, ó, é 3 vezes x, só que o x é R cosseno θ. Aí mais 4 vezes y ao quadrado, só que o y é R seno, né? Então vai ficar R ao quadrado, seno ao quadrado. Comecei com R, então dr e dθ. Esqueci alguma coisa aqui? Jacobiano, né? Então, deixa eu colocar aqui, jacobiano. Pronto. Agora, ó, vamos lá, vamos trabalhar. Eu vou logo quebrar esse integral em duas integrais. Essa mais essa. Tá? Então, vai ficar assim. Integral de 0 a 2π. Integral de 1 a 2. E aqui eu vou ter 3. Ó, aqui era só um R, né? Mas ainda tem que multiplicar com esse R daqui. Então, vai ficar R ao quadrado cosseno θ. dr dθ. Aí mais integral de 0 a 2π, integral de 1 a 2. Aí que eu tenho 4, R ao cubo, que ainda tem esse R aqui fora. Então, 4R ao cubo, seno ao quadrado.
dr dθ. Olha, então eu já separei em duas integrais. E agora eu vou resolver essas integrais. Aí, em cada uma dessas integrais, eu vou separar em mais duas integrais. Porque eu tenho uma função que só depende de r e outra só depende de θ. Aqui é a mesma coisa. Então, no final, eu vou ter 4 integrais do cálculo 1 para resolver. Então, aqui ó, vai ficar igual. Aí, esse 3 é constante, então já deixo aqui fora. 3 vezes integral de 0 a 2π cosseno θ dθ. Depois, integral de 1 a 2 r ao quadrado dr. Aí aqui, mais 4, integral de 0, olha, aqui eu vou começar assim, integral de 1 a 2 r ao cubo, dr, integral de 0 a 2π seno ao quadrado. Pronto, então aqui ó, ficaram 4 integrais para a gente resolver. A gente vai resolver de uma por uma. Primeiro, integral do cosseno é seno. Então vai ficar 3 vezes seno, isso de 0 a 2π. Aí aqui vai ficar r ao cubo sobre 3. Isso de 1 a 2. Agora para cá, vai ficar mais 4 vezes r à quarta sobre 4. Isso de 1 a 2. Esse aqui é o único que eu não vou resolver ainda. A gente vai discutir ele. Integral de 0 a 2π seno ao quadrado. Tá, vamos lá, gente. Aqui, seno de 2π é 0, seno de 0 é 0. Então, isso aqui já vai zerar. Então, ó, mas aqui era esperado para a gente, porque você tem integral de 0 a 2π da função cosseno. Gente, se você pega a função cosseno ou a função seno e você integra no intervalo de 0 a 2π, lembrando que o período delas é 2π, elas são funções harmônicas, então sempre você vai ter a mesma região de cima é igual à região de baixo, elas vão se anular. Toda vez que você faz uma integral dessa daqui, em cima de uma função seno ou cosseno, isso aqui vai zerar. Tanto que a gente fez aqui, ó, e no final isso aqui realmente é 0. Se isso aqui é 0, vai zerar todo esse pessoal aqui, ó. E eu vou ter só esse pessoal aqui para resolver agora. Aí desse pessoal, eu já posso simplificar 4. Aí no lugar do r eu coloco 2, e depois eu coloco 1. Então isso aqui vai ser igual. Aí vamos lá, no lugar do r eu vou colocar 2. Então vai ficar 2 elevado a 4 menos, no lugar do r eu vou colocar 1. 1 elevado a 4. Só falta agora a gente resolver essa integral aqui. Vocês lembram como é que resolve essa integral aqui? Gente, isso aqui eu preciso que vocês lembrem, tá? Para que vocês saibam resolver a integral do seno ao quadrado do cosseno ao quadrado. Aqui a gente vai usar uma identidade trigonométrica, que é aquela meio, mais ou menos, meio do cosseno de 2θ. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar assim. Vai ficar integral de 0 a 2π. Aí, no lugar do seno ao quadrado, eu vou escrever meio. Como aqui é seno, aí aqui vai ficar menos. Se aqui fosse cosseno ao quadrado, aqui ia ficar mais. Então, é meio menos meio do cosseno de 2θ. Tá? Vou ter isso daqui. Só que olha só que interessante. De novo, eu tenho cosseno de 2θ. Olha o intervalo de integração de 0 a 2π. Então, se eu fosse querer integrar isso daqui, isso aqui também ia dar 0. Porque aqui eu dei 2 ciclos completos. Tanto que se eu fosse querer integrar, ia ficar seno de 2π sobre 2. Só que se eu aplicasse tanto em 0 quanto em 2π, isso aqui já ia zerar de qualquer forma. Então, não vou perder tempo, já vou dizer que essa parte aqui é 0. Então, essa parte aqui já é 0. E aí sobra só meio. Olha, só que eu vou integrar meio de 0 a 2π. Isso aqui é muito fácil. Isso aqui vai ser igual. Aqui, ó, 16 menos 1, que é 15.
E aqui vai ficar θ sobre 2, isso de 0 a 2π. Porque eu estou integrando só o meio, vai ficar meio vezes π, ou vezes θ. Isso de 0 a 2π. Quando eu substituir aqui, vai ficar só π. Então, no final, minha resposta vai ficar 15π. Pronto, terminou. Bom, mas assim, da vez que você olhou isso daqui, de resto, o que eu quero que você lembre é só como resolve essa integral bem aqui, tá, gente? Acho que 2 detalhes importantes dessa questão é essa integral aqui e você tentar observar já quando for dar zero. Essa parte aqui de 0 a 2π cosseno θ ou seno θ. Se você perceber que vai dar zero, você já pode colocar aqui. Bom, alguma pergunta até aqui? Então vamos para a nossa última questão de hoje. Para encerrar nossa aula. Essa daí, ó. Calcule o volume do sólido limitado pelo plano z igual a zero e pelo paraboloide z igual a 1 menos x² menos y². Bom, então perceba que essa é a única questão que tem uma aplicação. No caso, cálculo de volumes. Então, deixa eu só colocar aqui. Ele quer o volume do sólido limitado por z igual a zero e z igual a 1 menos x² menos y². Vamos lá. E, inclusive, ele já fala que é um paraboloide. Só que também a gente já saberia isso daí. Por quê? Porque, ó, nesse caso aqui, eu poderia escrever essa função dessa forma aqui, ó, z igual a 1 menos, colocar o menos em evidência, x² mais y². Acho que isso aqui a gente até fez uma vez aqui em sala. Se eu fosse olhar para essa função e olhasse só para o meu parêntese, eu já tenho um paraboloide com cavidade para cima. Só que nesse caso aqui é negativo. Então, ó, é como se eu tivesse o seguinte. Eu tinha esse paraboloide aqui. Só que da feita que eu coloco o negativo, aí o paraboloide fica assim. E aí, então, eu pego esse paraboloide aqui e eu somo 1. Ou seja, eu vou deslocar esse paraboloide aqui uma unidade para cima. E aí o meu desenho, então, vai ficar assim. Então, ó, nosso paraboloide vai ficar mais ou menos assim. Tá? Então, esse aqui é o nosso paraboloide. Lembrando que bem aqui é 1. Aí tá. Aí, o que ele quer na questão mesmo? Ele quer o volume do sólido limitado entre esse paraboloide e o chão, que é z igual a zero. Só que a gente já sabe, na primeira aula de integral dupla, como é que eu calculo o volume de um sólido limitado por uma superfície e o nosso chão, z igual a zero. Basta eu calcular a integral dupla dessa função, que me dá a superfície. Então, ó, o volume, então eu posso dizer assim, ó, que o volume que ele quer é igual à integral dupla dessa função aqui. Tá? Então, o volume que ele quer, na verdade, é a integral dupla dessa função, desse z, dessa superfície. Ok, então eu já sei o que é para eu fazer. Agora eu tenho que ver quem é a minha região D. Só, mas a região D não é o paraboloide? Não. O paraboloide é o quê? É só o gráfico dessa função aqui. Ele não é a minha região D. Mas quem é, então, a minha região D? Olha, a minha região D, ela está bem aqui, ó. Lembrando que a minha região D é no plano XY, tá? Ou seja, é o domínio da minha função.
E nesse caso, o domínio dela está só bem aqui, ó. Como é que eu acho quem é essa região? Perceba que essa região que está aqui é justamente a região onde o meu paraboloide ele intercepta, ele cruza aqui o plano XY. Mas quem é o plano XY? É o z igual a 0. Então, se eu igualar essa função com essa, eu consigo achar quem é, pelo menos, o limite aqui dessa região. Quem é a fronteira dessa região. Então, vamos lá. Eu vou igualar esta função com essa. Se eu faço isso, eu tenho isso daqui, né? Eu vou ter 0 igual a 1 menos x² menos y². Claro que ajeitando isso daí vai ficar x² mais y² igual a 1. Ou seja, a minha região de integração, o limite dela é essa circunferência de centro na origem e raio 1. Então, essa daqui ó, é a minha região de integração. Se essa é a minha região de integração, então é importante que eu use coordenadas polares. E aí, nesse caso aqui, gente, fica fácil perceber que o meu R ele começa em 0, termina em 1, e o θ começa em 0 e termina em 2π. Pronto, agora eu vou aplicar essa mudança aqui na minha integral. Então, ó, o meu volume vai ser integral de 0 a 2π, de 0 a 1. Como é que vai ficar a minha função, gente? Vai ficar 1 menos... Gente, quem é em coordenadas polares? x² mais y². Em coordenadas polares? r². Isso aqui já é r². Então, vou colocar 1 menos r². Ah, professor, mas se eu não lembrasse disso, não tem problema. Pode colocar x igual a r cosseno, y igual a r seno, você vai chegar nesse mesmo resultado. Mas se você já lembrar, melhor ainda. Tá? Então, ficou assim, ó. dr dθ. Estou esquecendo alguma coisa? O jacobiano, né? Tá aqui, ó. Jacobiano. Pronto. Então, ó, multiplico o R, vai ficar R menos R ao cubo, e eu já separo em duas integrais. Então, vai ficar integral de 0 a 2π dθ, que note que não tem nenhum θ aqui dentro, né? E integral de 0 a 1, aí eu tenho R menos R ao cubo dr. Agora é só resolver. A integral disso daqui é 2π, né? Que vai ficar θ de 0 a 2π, então isso aí vai dar 2π. Aqui, a integral vai ser r² sobre 2 menos r² sobre 4. Isso de 0 a 1. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, eu vou colocar só 1. Vai ficar meio menos 1/4. Então, o meu volume vai ser 2π vezes meio menos 1/4. Meio menos 1/4 é 1/4, tá, gente? Então, vai ficar 2π sobre 4. Simplificando. Resposta final vai ser π sobre 2. Ele não me disse qual é a unidade de volume, então eu vou colocar só assim, UV. E pronto. Chegamos aqui na resposta. Alguma dúvida? Então, encerramos a aula de hoje. A gente vai se ver de novo na quarta-feira. Na quarta-feira a gente vai começar a ver outras aplicações de integrais duplas, que também é muito importante. Então não faltem e até mais.